Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar um estudo fascinante sobre persistência em crianças pequenas, né? Especialmente diante daquela tentação moderna, as telas. Exato. A pesquisa que a gente vai explorar hoje, de White e colegas, testou uma estratégia bem surpreendente para ajudar os pequenos a manter o foco. Uma estratégia bem criativa, eu diria. Sim, e a questão central é intrigante, né? Será que ver a própria situação de uma perspectiva mais distante, o que eles chamam de autodistanciamento, pode ajudar crianças tipo de 4 e 6 anos a persistir numa tarefa meio chata? Isso, mesmo com um videogame super atraente ali do lado, né? Que é o desafio real. Justamente. Então, hoje, vamos entender o método do estudo, as diferentes formas de autodistanciamento que eles testaram. Certo. E, claro, os resultados sobre como essa mudança de perspectiva pode, de fato, influenciar a persistência infantil. Sim, vamos lá. Ok, então vamos desembrulhar isso. O cenário foi o seguinte. Pegaram 180 crianças com 4 ou 6 anos e pediram para elas serem bons ajudantes. Uhum. A tarefa era bem repetitiva, sabe? Uma coisa meio monótona num computador por até 10 minutos. Basicamente apertar ou não apertar uma tecla. Uma tarefa de atenção. Uma tarefa go no go estendida, né? Isso. Para testar essa capacidade de manter o foco e inibir respostas. Exato. Mas aí vinha a grande distração. Um iPad. Ah, a tentação! Pois é, com um jogo muito popular, o Where's My Water, ali do ladinho. As crianças sabiam que podiam pausar a tarefa chata, quando quisessem, para jogar. Era só apertar um botão. Nossa, que dilema para elas. Totalmente. E a medida-chave, então, foi quanto tempo elas efetivamente passaram na tarefa principal, do trabalho. Imagino que essa cena seja familiar para muita gente, né? Essa luta entre o dever e a distração digital. Sem dúvida. E o que é fascinante aqui é como os pesquisadores manipularam a perspectiva das crianças sobre o próprio esforço. Eles criaram 3 condições experimentais. Certo, 3 grupos diferentes. Isso. A primeira, eles chamaram de autoimersão, que era o grupo controle. Pediam para a criança refletir ali na hora, em primeira pessoa. Eu estou trabalhando duro. O foco era total nos sentimentos e pensamentos imediatos dela. Entendi, tipo, focado no eu do momento. E as outras condições, como eram? Como eles criaram essa distância? Então, na segunda condição, eles usaram a terceira pessoa. A instrução era para a criança usar o próprio nome, algo como a Joana está trabalhando duro. A ideia era induzir uma perspectiva um pouquinho mais externa, sabe? Como se ela estivesse se observando. Ah, interessante. Uma pequena mudança de linguagem, mas que muda a perspectiva? Exatamente. E a terceira condição, que foi a mais criativa, na minha opinião, foi a do exemplar ou do personagem. Essa que eu achei mais curiosa. Sim. Antes da tarefa, a criança escolhia um personagem que ela conhecia por ser trabalhador. Deram opções como Batman, Dora Aventureira, Bob o Construtor, Rapunzel. Que legal. E aí? E aí ela até recebia um adereço simples, tipo uma capa se escolhesse o Batman. E a instrução era para se perguntar: o Batman está trabalhando duro? O objetivo aqui era criar o maior distanciamento psicológico possível da situação imediata. Uau, incorporar um personagem como o Batman para fazer uma tarefa chata. Isso é, assim, bem inesperado. E aqui onde fica realmente interessante. Vamos aos resultados, então. Vamos lá. Primeiro, uma coisa que já se esperava. As crianças de 6 anos persistiram mais na tarefa do que as de 4 anos. Isso faz sentido, né? Reflete o desenvolvimento da autorregulação com a idade. Certo, o desenvolvimento normal. Mas a grande descoberta, o ponto alto, foi o impacto da condição de autodistanciamento. Isso, olha só, independentemente da idade. A forma como a criança pensava sobre o próprio esforço fez uma diferença enorme. E qual condição se saiu melhor? Adivinha? Quem estava na condição exemplar, incorporando o personagem, passou significativamente mais tempo na tarefa do trabalho, muito mais do que as crianças do grupo controle, que pensavam em primeira pessoa. Nossa, então ser o Batman funcionou mesmo. Funcionou. E não foi só isso. Eles notaram uma tendência bem clara. Quanto maior o distanciamento psicológico, ou seja, exemplar foi melhor que terceira pessoa, que foi melhor que autoimersão,
maior foi o tempo que a criança dedicou à tarefa. Que interessante. Uma relação linear, então. Quanto mais distante do eu, mais persistência. Exatamente. Ser o Batman realmente parece que turbinou a persistência da criançada. E é crucial notar, assim, que esses resultados foram bem robustos, sabe? Eles se mantiveram mesmo quando os pesquisadores controlaram estatisticamente outras variáveis importantes. Tipo o quê? Eles controlaram o gênero, a capacidade da criança de planejar e controlar impulsos, o que a gente chama tecnicamente de função executiva, né? Também a habilidade de entender o que os outros pensam, a teoria da mente, e até o nível de vocabulário receptivo delas, ou seja, quantas palavras elas entendem. Então, mesmo considerando essas diferenças individuais... Isso. Mesmo considerando tudo isso, o efeito da condição se manteve forte. E mais, essas habilidades individuais, função executiva, teoria da mente, elas não moderaram o efeito. O que isso sugere? Que a estratégia de incorporar um personagem pode ser útil para crianças com perfis bem variados, não só para aquelas com habilidades cognitivas mais desenvolvidas. Isso é muito relevante na prática. Com certeza. E se a gente tenta entender por que ser o Batman funcionou tão bem, bom, existem algumas hipóteses, né? Quais seriam? Talvez a sua perspectiva mais externa tenha criado uma separação maior daquele sentimento chato de tédio e também da atração imediata do jogo. Ficou mais fácil resistir, talvez. Faz sentido. Pode ser também que a criança tenha se identificado com as características positivas do personagem. Poxa, o Batman não desiste fácil, adora, é aventureiro e persistente. É verdade, ela se espelha naquelas qualidades. Exato. E, além disso, tem um aspecto lúdico, né? O faz de conta é algo muito natural e engajador para crianças dessa idade. Tornou a tarefa menos penosa, talvez até divertida em certo nível. E essa tarefa do estudo, ela tem o que a gente chama de boa validade ecológica, né? Sim, tem sim. Quer dizer, ela representa bem uma situação do mundo real. Aquele dilema constante que as crianças e nós adultos também enfrentamos entre focar no que precisa ser feito e ceder às inúmeras distrações, digitais ou não. Perfeito. Reflete bem esse desafio cotidiano. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que realmente significa? Qual a mensagem principal que fica? Olha, eu acho que a mensagem é poderosa. Adotar uma perspectiva externa sobre o próprio esforço e especialmente se colocar no lugar de um modelo positivo, de um herói persistente, como Batman, isso pode ser uma ferramenta eficaz. Uma ferramenta prática para ajudar as crianças. Sim, para ajudar crianças pequenas a resistir a distrações e a manter o foco nos seus objetivos, mesmo quando a tarefa não é a mais legal do mundo. Isso me lembra uma citação clássica do William James, aquele psicólogo e filósofo. Ah, sim? Qual delas? Ele falava sobre a importância da atenção, né? Que a capacidade de trazer de volta voluntariamente uma atenção dispersa, repetidamente, é a própria raiz do julgamento, do caráter e da vontade. Nossa, perfeito. Parece que incorporar um personagem ajuda justamente nesse ponto crucial que o James apontou. Ajuda a trazer de volta essa tensão que escapa. Exatamente. E isso, claro, nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Se assumir a perspectiva de um personagem competente ajuda crianças a se autorregular. Aonde você quer chegar? Fico pensando, que outras formas de distanciamento ou de mudança de perspectiva poderiam ser aplicadas por qualquer pessoa em qualquer idade, para enfrentar aqueles desafios do dia a dia que exigem foco e persistência. Será que pensar como um cientista ou agir como um atleta focado poderia nos ajudar também? Excelente ponto para a gente pensar. Como usar essa ideia de perspectiva para a nossa própria vida, né? Fica a reflexão.